Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor nesta manhã. Gostaria de pedir o irmão Rafael que viesse aqui à frente e elevasse a Deus uma palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te agradecemos por poder estar aqui, Senhor, na Tua presença, meu Deus, na Tua casa te cultuando, te louvando, te adorando Teu santo nome, Senhor. Te peço pela vida do nosso pastor, Senhor, meu Deus, pela vida da nossa liderança, nossa igreja, meu Deus, pelo culto de hoje da manhã, o culto da noite, Senhor, meu Deus. Te peço para aqueles irmãos que estão fazendo o concurso hoje de manhã, que irão fazer à tarde, Senhor, meu Deus, só posso estar indo na frente orientando, Senhor, meu Deus. Só posso estar abençoando cada um de acordo com a Tua vontade, Senhor, meu Deus. Guarda nossos familiares, nossas famílias, meu Deus, cada um representado aqui, que só possa estar com Tuas santas mãos, meu Deus, cuidando de nossas vidas, nossa casa, Senhor, meu Deus. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 121. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 8. Salmo 121, do 1 ao 8. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares. Bem forte, porque a gente está com pouca gente hoje. Vamos ler bem forte. Amém? Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Os irmãos. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida. Amém. Gostaria de pedir ao irmão Valdemir que nos ajudasse aqui com o hino de número 7, Maravilhas Divinas. No 7. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz sublime vinde aclamai, com oração transbordante de graças, seu grande amor todos têm de louvai. No céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens benditos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos cantaram a glória de Deus falando com muito prazer, e nas tristezas nos
Gostaria de chamar a irmã Índia aqui na frente, que levasse a Deus mais uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem estado conosco, tem nos sustentado, Deus tem nos amparado, Pai, tem derramado as tuas misericórdias sobre nós. Queremos te pedir por mais esse dia, Deus, por mais esse culto, que o Senhor esteja conosco, Deus, e falando aos nossos corações, Pai. Te pedimos que o teu Espírito esteja falando conosco, Deus, e nos ensinando a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agora a palavra está com louvor e logo após a mensagem. Quero convidar você a se colocar de pé para a gente louvar o Senhor juntos. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo nome, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome grande e pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, louva o Senhor. Em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra os inimigos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E renova-me, Senhor Jesus. Já não posso ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Você pode fazer essa oração com todo o seu coração, pedir ao Senhor para que renove a sua vida, para que renove as nossas vidas, para que nos transforme segundo a sua palavra. Ó Deus, eis a nossa oração cantada ao Senhor, Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Agora nós vamos ofertar ao Senhor, trazer a Ele a contribuição daquilo que Ele mesmo nos dá, e nós, como reflexo da sua fidelidade, devolvemos a parte que Ele nos pede como ordenança bíblica. E Deus nos pede 10% apenas daquilo que Ele nos dá, daquilo que tudo que temos vem do Senhor. Não adianta você falar que não pode contribuir com isso, ou é um dinheiro que eu tenho, por que eu vou dar? Não é seu, querido, é Deus que te dá. Deus que te dá saúde para você trabalhar, Deus que te dá a força para você trabalhar. Então você deve contribuir com alegria. A Bíblia diz: Deus ama o que dá com alegria. A Bíblia nos ensina no livro de Malaquias para a gente entregar. Ô Ingrid, pode ser a Bíblia mesmo aberta, não sei, eu acho que não tem importância não, se não achar o negócio lá. Parece que está fechado. Para a gente contribuir ao Senhor, os irmãos já estão ali ajeitando para a gente fazer esse momento, mas entenda que isso é bíblico. A gente pode mostrar aqui os gastos que a gente tem, a gente pode falar com você onde que o dinheiro é aplicado, mas mais do que isso, dízimo é
bíblico, é a Bíblia que nos ensina, é Deus que nos ensina, é prática de cristianismo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia nos ensina a contribuir para a manutenção da obra do reino do Senhor. Não é obrigação, não é imposição. A Bíblia diz que é voluntariamente que você entrega a sua oferta, e a Bíblia nos ensina a fazer isso para glorificarmos o nosso Pai com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nesse momento também a gente vai estar se cumprimentando, se confraternizando, e você vai estar dando 5 abraços pelo menos, e depois que você cumprimentar, você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, e entregar e devolver os dízimos e as ofertas com louvor, com gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, porque são grandes coisas que Ele tem nos feito. Vamos louvar o Senhor e dizimar e nos confraternizarmos, apertando as mãos, nos abraçando como irmãos em Cristo Jesus. Vamos lá? Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra ficar, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra ficar, não dá. Sem Jesus não dá. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Calem-se diante dele, ó terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá. Não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra ficar, não dá. Sem Jesus não dá. Celebrai com júbilo ao Senhor. E as palmas, irmãos. Moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna sua verdade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória.
glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai. Sua verdade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pode se sentar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã em que estamos na tua casa, Pai, para render culto ao Senhor, para homenagear o teu santo, precioso, maravilhoso nome, que é nome sobre todo nome, Deus. Nessa manhã nós pedimos por nossos irmãos que não estão aqui por causa justa, que estão tentando concurso público, que estão fazendo provas. Deus, que o Senhor venha, Deus, abençoar a vida daqueles que estudaram, estender as suas mãos, fortalecer as mãos, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa estar abrindo as portas para o teu povo, Deus, para que o seu povo seja abençoado e abençoador no seu reino, Deus. Em nome de Jesus, obrigado pelos corações que entendem que devolver o dízimo é importante, é fundamental na obra do Senhor e fizeram isso nessa manhã. Abençoe as suas famílias, os seus trabalhos, em nome de Jesus. Agora fale conosco através da sua santa e pura palavra, Deus. É nossa oração. Amém, Deus. Vou pedir o Igor para pegar minha Bíblia, que está ali perto da Simone. Abra sua Bíblia, por gentileza. Carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Embora o 1 seja parte do contexto, me filmarei apenas no versículo 2, que é da onde a gente vai tentar tirar um proveito, ou melhor, tiraremos um proveito, porque a Bíblia é de total proveito quando lida e abençoa nossas vidas. Uma igreja segundo os padrões de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, amém? Podemos fazer a leitura. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis, não vos amaldeis, não sejais como esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, a sua Bíblia está agora em evidência, Pai. É dela que queremos usar, é dela que queremos aprender, é do que ela nos ensina que nós queremos pegar para nossas vidas, ó Pai. Deus, nós amamos a tua palavra, nós amamos o Senhor, nós precisamos dela, Deus. Agora fale os nossos corações. O meu desejo, Deus, é diminuir ao máximo para que o Senhor venha crescer, ó Pai.
para que o Senhor venha falar, ó Pai, não as minhas palavras, não o que eu penso, não a minha filosofia, mas o que a Tua Bíblia diz, ó Pai, o que a Tua palavra diz, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, misericórdia e graça sobre a minha vida, Deus, para fazer, ó Pai, a exposição da Tua palavra. Amém e amém. Esse texto é um texto muito conhecido, esse texto é um texto muito pregado, esse texto é um texto que nós fazemos buscas a ele corriqueiramente. Esse texto é um texto que nós, todos os dias, ou então quando estamos em uma discussão a respeito do que fazer a vontade de Deus, a respeito de que devemos ser conforme Deus quer que sejamos, a gente vai nesse texto. É o principal texto de apologia a nós sermos não como o mundo, mas como Deus quer que sejamos. Todavia, nesse tempo, a igreja, e digo igreja brasileira, e quando digo igreja brasileira, eu chamo a responsabilidade para mim e para você, porque nós que somos a igreja de Cristo, nós somos as referências em que Cristo espera ter nesse mundo e dar a esse mundo como forma de que Ele quer, o que Ele vai fazer, como forma de que Ele quer que seja. Nossas vidas, nós que somos igreja do Senhor, não adianta você olhar para esse texto, não adianta você olhar para a minha fala, não adianta você ouvir o que eu vou falar aqui e falar assim, ele está falando de uma instituição, ele está falando de um prédio, ele está falando de um modelo, ele está falando de algo que se criou, que o homem criou. Não, eu estou falando da igreja, que sou eu, que é você, membros do corpo de Cristo, coparticipantes do seu reino, firmados e estabelecidos sobre a rocha que é Cristo Jesus. Quando eu falo de igreja, não joga essa palavra para cima de uma instituição, mas pega essa palavra para você. E a igreja brasileira, nos dias atuais, a igreja brasileira hoje, ela vive um tempo de crise. Ela vive um tempo em que os parâmetros cristãos, eles estão sendo diferenciados, eles estão diferentes, eles não estão mais como a sã doutrina nos ensinava. Nós vivemos um tempo de relativismo. Vivemos um tempo de associação para com o mundo. Vivemos um tempo em crise de perda de identidade. Nós, com base em todas as pesquisas, com base em tudo que a gente vê em noticiário, com base em tudo que a gente vê pelo Brasil afora, e hoje estávamos aqui na classe, foi única, vendo sobre um tempo em que Joel viveu, de que era esse tempo de crise aqui que estava estabelecido sobre aquele tempo. Toda vez que o povo de Deus, ele abandona a Escritura, abandona os princípios de Deus, toda vez que o povo de Deus, ele abandona o mandamento, ele vive tempo de crise. Nós estamos vivendo um tempo de crise? Estamos ou não estamos? Por falta de voltar-se às Escrituras, pelo abandono dos princípios de Deus, por não conseguir obedecer às regras que a Bíblia nos traz. E a igreja brasileira, ela conseguiu de uma forma espantosa se relacionar, se relativizar com isso que está acontecendo. Friso, há o remanescente, e espero que nós sejamos ele. Ainda existe um remanescente que não se dobrou a isso, que não se curvou a isso, mas na nossa própria cidade, como estávamos falando mais cedo, olha a quantidade de igreja que se tem em nossa cidade. E o Evangelho está em evidência, está em progressão ou está em regressão? Tem andado para trás. É fato e não tem como esconder essa verdade. E nós estamos diante de um texto em que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja daquele tempo, e aqui a gente já vê algo que nos chama a atenção. No tempo que o apóstolo Paulo ele escrevia para a igreja em Roma, ele escrevia para a igreja em Éfeso, ele escrevia para a igreja na Galácia. Não existia uma separação, era um povo, era um caminho, era um evangelho, era uma pregação, unidade. E é isso que nos falta, é isso que tem faltado na igreja. A igreja ficou fraca quando a igreja começou a se dividir. Se você pegar o primeiro tempo da era cristã, primeiros anos da era cristã, você vai ver que a igreja era um corpo.
Aonde um apontava, estava todo mundo. O que se criava para fazer, estava todo mundo. O que se pregava, estava todo mundo na pregação, ouvindo a pregação e pregando uma só verdade. E o tempo foi passando, as subdivisões foram acontecendo, as rachaduras foram acontecendo, e a igreja passou a ficar fraca, enfraqueceu até chegar no dia de hoje, em que se tem muita igreja. E eu não sei se é algo para enaltecer ou para se ter vergonha. O povo evangélico no Brasil ocupa o maior patamar. É o tempo de maior. Você vai perguntar, fizeram-se pesquisas. O povo evangélico está no primeiro lugar. O povo católico vem em segundo. Aí vem o povo espírita, vem em subsequente. Eu não sei se é algo para enaltecer. Os evangélicos cresceram, que maravilha. Você é para se envergonhar, porque os evangélicos cresceram, mas as vergonhas e os escândalos também. O povo de Deus está imenso, mas os escândalos, as falsas doutrinas, a pregação fajuta, mentirosa, antibíblica, covarde, satânica também tem crescido. E esse texto nos chama a uma responsabilidade muito grande, porque esse texto nos mostra uma diferença. Esse texto nos ensina a não seguir um padrão estabelecido por homens e pelo mundo. Completamente contrário do que se vê hoje. A igreja hoje, para atrair o pecador, para atrair os lá de fora, eles fazem o quê? Vão fazer igual eles. É na música, é no jeito de falar, é no jeito de se vestir, é na pregação. Não, o mundo tem que ver na gente, mas a gente tem que nos parecer com ele, para que a gente possa fazer como eles fazem, e eles vão ver na gente que a gente tem uma alegria diferente. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Olha a sua Bíblia aí, Malaquias. Pode abrir a Bíblia, eu gosto que a gente olhe na Bíblia. Malaquias 3, versículo 18. Malaquias 3, versículo 18. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Olha o que Deus nos fala através da sua palavra. E vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Existe uma diferença estabelecida por Deus. Essa diferença tem que existir. Não é para a gente se achar melhor ou maior. Não é para a gente falar assim, nós somos e eles nunca serão. Não, é Deus que estabelece essa diferença para que o reino dele em nossas vidas alcance o mundo. Quem tem parte com Deus não tem parte com o mundo, e quem tem parte com o pecado e é amigo do mundo não é amigo de Deus. Quer ver isso? Tiago 4,4. Pode ir com a sua Bíblia. Tiago 4,4. Eu vou usar uma versão um pouco mais leve, porque a versão desse Tiago 4,4 é pesada mesmo. Diz adúlteros e adúlteras. Outra versão, a NTLH, pelo menos uma que eu vi, estava dizendo assim: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A igreja tem que ser diferente. Tem que ter uma diferença. Temos que andar na contramão. Não podemos seguir o fluxo estabelecido pelo mundo. Não podemos nos encaixar nos moldes do mundo. A gente vive nesses últimos dias, ou nesse final de semana, uma grande polêmica. Eu não vou entrar no assunto a cerne, mas se a gente olhar lá para o cativeiro babilônico, quando os babilônicos arrastaram o povo de Deus, fizeram em cativo, prenderam o povo de Deus, os babilônicos chegaram para eles e falaram assim: olha só, toque a música de vocês para nós. Toque a música de vocês para nós. Nós queremos que vocês toquem para a gente ver. Eles admiravam a música cristã. A música de Deus era diferente.
E os levitas daquele tempo não foram no meio do cativeiro babilônico e tocaram. Sabe o que eles fizeram? E se você pegar sua Bíblia em Salmo 137, a Bíblia conta os salmos escritos nesse momento vivido pelo cativeiro babilônico. Salmo 137 diz que os levitas, os cantores, penduraram as suas harpas nos salgueiros e não cantaram, não puderam entoar um cântico de louvor ao Deus de Sião. Não adianta falar que eu vou lá fora, vou ser igual e vou me fingir para trazer. A galera insiste em pegar o que está escrito em 1 Coríntios 9, que Paulo diz, e contorcer essa verdade, falando uma grande mentira. Eu vou lá no mundo me fazer de fraco para alcançar os fracos. Eu vou lá no mundo me fazer de ímpio para alcançar o ímpio. Eu te mostro várias evidências na vida de Paulo, de que ele ia lá, fazia o que tinha que ser feito, mas nunca era igual àqueles que ele estava buscando alcançar. Primeiro, o seu jeito de falar. Depois, a sua conduta de vida. Terceiro, a sua busca, a sua intimidade com Deus. São evidências de que o apóstolo Paulo, ele estava lá, e quando ele entra no Areópago e que ele vê aquele monte de Deus, ele não falou como eles falavam. Ele não ficou olhando para as imagens que eles adoravam. Isso é balela. Você é igual ao ímpio. Vou me vestir como ímpio porque eu vou alcançar o ímpio. O apóstolo Paulo fez isso. O apóstolo Paulo, ele tinha uma diferença, ele era diferente. Ele ia lá sim, ele estava lá sim, mas nunca se deixou amoldar-se aqueles costumes, aquelas práticas, aqueles ensinamentos. Pelo contrário, ele ia e estabelecia o ensinamento dele para aquelas pessoas, melhor, do Senhor para aquelas pessoas. Mais uma evidência de que o apóstolo Paulo, onde ele pregava, o que ele ensinava, surtia vida, trazia transformação. Ele era um instrumento de transformação. Ele não era algo manipulável para ser transformado, mas pela graça e misericórdia de Deus, ele transformava por sua palavra a vida das pessoas. Mas Jesus, você sabe, né? Jesus andava no meio dos ímpios. Jesus ia aos pecadores. Perfeito, isso mesmo. Mas ele não ia como um pecador, ele ia como santo filho de Deus. E ele mudava a vida das pessoas. As pessoas ímpias, as pessoas pecadoras que tiveram contato com Jesus não o influenciaram, mas foram tocados por ele, pela verdade que ele vivia, e transformadas foram as suas vidas. Salmos 1:1. Todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo já leu, todo mundo já viu. Eu quero que você abra aí para a gente ler. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-sucedido o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu irmão, pode parar. Biblicamente, não tem como a igreja se correlacionar com o mundo, fazer-se como o mundo para trazer o mundo. No final da Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica falou assim: esses refugiados, esses homens, esses sobreviventes, eles precisam de Jesus, precisam do Evangelho. E eles criaram uma estratégia. Os padres, os coroinhas, o que é que eles fizeram? Eles foram andar no meio daqueles refugiados, no meio daqueles feridos, no meio daqueles que estavam nos leitos, fazendo tudo que era a prática deles, fumando, bebendo. Eles passaram aí na festa que os vencedores da guerra iam, a falar como eles. Sabe qual foi o resultado? Ninguém se converteu. Quando a igreja quer ser como o mundo para transformar o mundo, ela passa vergonha e não consegue alcançar o pecador. Ela cai em vergonha, cai em contradição, ela não consegue influenciar, ela passa a ser influenciada, ela perde sua força, sua essência. E a nossa essência é Cristo Jesus. A nossa essência é sermos diferenciados. Se o reino de Deus está em você, você é diferente. Se o reino de Deus está em nossas vidas, nós somos referências e referências diferentes. Quando Deus transforma uma vida, Ele transforma toda. O andar passa a ser diferente,
O vestir passa a ser diferente. O falar passa a ser diferente. Ah, venha como está, fique como quiser. Pode parar. Pode parar. Venha como está, mas receba do toque do Senhor, que muda a história e muda a vida. Venha como está, mas receba do Espírito Santo, que faz você ser diferente. Venha como está, mas viva a metanoia, a mudança de mente, de comportamento, de atitude. O Evangelho convida, vem mesmo. Agora a Bíblia é muito dura. Jesus sempre foi muito duro com relação a isso. As pessoas que queriam seguir sem ter a vida transformada e pregando, tentando amoldar a Bíblia. Não, a Bíblia não é bem assim, peraí. Lá antigamente, Jesus, não era assim que ele falava, tentava mudar. Jesus sempre foi muito duro. Se não comer da minha carne, se não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Se não fizer o que eu ensino, o que eu falo, não tem parte comigo. Se não crer que eu sou o Filho de Deus, não tem parte comigo. Ah, Jesus, que sermão duro. João 6. Não dá para seguir. Quem poderá ouvir esse sermão? Jesus não fez beicinho. Jesus não fala, meu filho, por favor, não vai não. Ah, meu filho, pelo amor de Deus, vem cá, vem. Desculpa pelo sermão duro. Não. Jesus virou para aqueles remanescentes, para os fiéis que estiveram com ele, e falou assim: e aí, vocês não querem ir com eles? A igreja precisa adotar essa conduta mesmo, porque está chegando um tempo de quem vai no banho-maria não aguentar e sair fora. É tempo de enrijecermos na verdade. É tempo de estarmos firmados sobre a pura e suficiente Escritura, porque senão seremos enganados, e tais enganadores se levantarão em nosso meio. Não vai vir lá de fora, não vai estar lá fora, vai vir aqui do meio da igreja. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Se você quiser, você pode acompanhar, e eu até gosto que seja assim. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e se desviarão os ouvidos da verdade. Esse povo que está falando assim, vou fazer igual ao mundo, vou ser igual ao mundo, é esse povo aqui, desviou-se da verdade, criou para si os seus próprios líderes, segundo as suas concupiscências. Estão longe da verdade, estão longe daquilo que o Senhor mesmo estabeleceu. Está escrito em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, a igreja, coluna e esteio da verdade. O salvo dá evidências de salvação. O cristão dá evidências de cristão. Aquele que teme ao Senhor dá evidências de que teme ao Senhor. Aquele que quer viver segundo os estatutos de Deus dá evidências de que quer viver segundo os estatutos de Deus. Não é só palavra, não é só vir para o culto, não é só um ajuntamento. Um homem que marcou o seu tempo, um homem que foi um grande evangelista, e até hoje os seus livros são livros que são arrastados para ensinar a respeito de evangelismo. Um grande pregador, o Martin Lloyd Jones, ele diz que o testemunho, olha bem o que ele diz, o testemunho é a maior estratégia de evangelismo. Quando a igreja testemunha de Cristo, quando a igreja está firmada sobre a verdade, ela consegue alcançar, ela consegue avançar. Senão ela vai ficar rodando, não vai conseguir sair do lugar. Em toda a história, em todo o Novo Testamento, a partir das cartas paulinas, a partir do que ele descreve e ensina o que a igreja estava vivendo naquele tempo, a gente pode ver. Quando se imprensava a igreja, quando os imperadores daquele tempo apertavam, quando a igreja era perseguida, porque ela era diferente, porque ela marcava, porque ela influenciava, porque ela não fazia conforme o mundo mandava, mas conforme Deus falava. Quando a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Apertava a igreja, imprensava a igreja, perseguia a igreja avançava. Quando os imperadores falavam assim, não, mas a gente não pode perseguir.
imperador de Roma, ao ter um sonho, viu uma cruz. E diante daquela cruz ele falou assim: não, é Deus. E a cruz tinha evidência naquele tempo, a cruz vazia, a cruz que nós nos afastamos dela, que nós não pregamos mais sobre ela. Ela tinha importância naquele tempo. Ele sonhou e viu uma cruz. Ele falou assim: não, é a cruz de Deus, e Deus vai, onde o Filho de Deus foi morto e ressuscitou, o povo que pega essa cruz vai orar por nós, nós vamos vencer a guerra. Ele começou a fazer aliança com a igreja naquele tempo. Ele falou assim: ó, ninguém persegue mais a igreja, vamos respeitar o que eles falarem, tá certo, a gente faz o que a gente quer, mas o que eles falarem, deixa eles fazerem também. A igreja se relacionou, ficou em relatividade com o mundo, e a igreja deixou de crescer. Foi um dos piores tempos de escândalo. A igreja começou a esquecer que a Bíblia era a palavra de Deus. Os pregadores daquele tempo mais não acreditavam ser a Bíblia a palavra de Deus. E quando a igreja é perseguida, a igreja avançava. Quando a igreja ela era apertada, o reino de Deus expandia-se. A igreja ela não pode esquecer que ela é sal do mundo, sal da terra e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Ela está aqui para salgar, ela está aqui para fazer diferença. Se não salga, não vai prestar para nada, vai ser pisada, vai cair em escândalo. Se a luz se esconder, ninguém vai poder ver. Sal da terra e luz do mundo. Eu vou encerrar nesse momento lendo e desfazendo uma pregação também contrária, ou então trazendo algo diferente. Ser diferente, não se amoldar, sejamos transformados pela palavra de Deus, que é a verdade. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui está algo que causa uma dualidade, que muita gente prega diferente, muita gente pensa ser isso, mas a visão que nós temos que ter de experimentar qual seja agradável, boa e perfeita vontade de Deus, você sabe qual? Quando nós não nos amoldamos ao mundo, quando nós não fazemos conforme ao mundo, quando nós não somos influenciados pelo mundo, mas influenciamos, quando nós somos renovados pela palavra de Deus, nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus, a saber, a salvação em Cristo Jesus. Pode parar com esse negócio de boa, perfeita vontade de Deus, bênção material, porta que Deus abre ali, não sei o que lá. A boa e perfeita vontade de Deus é essa, a maior, a suprema, a incomparável vontade de Deus é essa, em que os homens sejam alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus e tenham suas vidas transformadas e sejam salvos pela fé em Cristo Jesus, pela sua morte e ressurreição na cruz. Essa é a suprema vontade de Deus para a vida da igreja, a ser propagadora do Evangelho, propagadora de Cristo, em que anunciemos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a salvação manifestada em Cristo Jesus, nos dada pela graça e pela misericórdia. E a igreja quer ser igual, ou então quando é diferente, quer pregar. Não, vem porque você vai receber isso ou aquilo, ou Deus vai te dar aquilo outro, o que Deus quer. E a boa, suprema, perfeita, incomparável vontade de Deus é a salvação de almas. Provas bíblicas é que Ele mesmo diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. De que salvação é algo eterno. Dá para comparar o que é eterno com aquilo que Deus vai nos dando e vai ficar aqui e daqui a pouco acaba e que a gente perde. Não dá para comparar. A perfeita, agradável, boa vontade de Deus é essa. É que a igreja propague o seu reino de forma diferente, não se encaixando e não se dobrando ao presente século e aquilo que é pregado por ele, mas sendo diferente, mas pregando a verdade, mas se doando a Deus
para que Ele venha, nos encha, nos capacite, nos oriente a caminharmos em uma direção de fazermos a sua vontade. As doutrinas falsas só têm aumentado e vão aumentar mesmo. A verdade bíblica, ela vai se diminuindo. E eu fico pedindo a Deus misericórdia e graça, porque Deus, Ele nos chama a pregar a verdade. E nesse tempo, é tempo de crise. É tempo em que aqueles que falam a verdade serão rejeitados. Não vou ouvir isso, troço pesado, nada. Eu vou querer ouvir isso, não. Misericórdia e graça do Senhor, e para que a sua verdade esteja sempre na minha boca, na minha vida, e que eu consiga vivê-la, que nós, como igreja do Senhor, consigamos viver a sua verdade, consigamos viver aquilo que Ele nos ensina a viver, que nós venhamos dia após dia segurar a Bíblia e dizer: é isso que eu quero seguir, é conforme aqui está escrito, é conforme esse padrão. E assim nós conseguiremos avançar, assim nós conseguiremos alcançar o mundo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Vamos agradecer por sua vida. Quero pedir ao pastor Antônio Maciel que venha aqui orar para a gente. Pastor Antônio Maciel, vem aqui orar pela igreja do Senhor, orar pelo remanescente, orar por aqueles que querem seguir a verdade e não se dobrar ao mundo. Pedir a Deus graça, proteção, suas mãos poderosas sobre nossas vidas, para que nós prossigamos em ser verdadeiros segundo a verdade de Deus e nunca nos dobremos e nunca venhamos nos assemelhar àquilo que o mundo quer pregar e incutir em nossas vidas, mas que sejamos sempre orientados pela palavra de Deus. Vamos acompanhar o pastor Antônio Maciel na oração. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por esta grande oportunidade de nos conceder mais um dia de existência para estarmos ouvindo os Teus conselhos e nos exortando a um viver melhor, para servirmos e honrarmos todos os Teus feitos. Tem sido misericordioso para conosco, especialmente para o Teu servo que ora fala contigo. Bendito seja o Teu santo nome pela existência da Tua igreja no mundo, que propaga os feitos de Jesus Cristo, advertindo o Teu povo que os dias passam e as horas se aproximam em que havemos de receber o galardão que tem nos prometido quando formos fiéis. Sê conosco, Senhor, na continuação da Tua obra. Toma conta do Teu povo, os Teus servos, ministros, já te pedimos nesta manhã, porque são necessitados da orientação do Teu Divino Espírito para difundir os Teus conselhos para o Teu povo neste mundo. E eu sou um dos mais necessitados de conhecimento a respeito de tudo que o Senhor quer que sejamos. Teu servo que ora acaba de ministrar os Teus conselhos, ensinamentos que nos conduz à reflexão espiritual. Agora despede o Teu povo, Senhor, sob as Tuas potentes mãos, dando orientação, saúde, força, sabedoria, entendimento espiritual, para prosseguirem crescendo no conhecimento e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, pelas Tuas misericórdias, bondade, paciência, ouça-nos por bondade. Despede o Teu povo, permita que tenham bom sucesso na alimentação, faz com que seja forte para o sustento físico dos Teus servos e alimenta-os com a Tua palavra, e que logo mais estejamos aqui fortalecidos no ânimo espiritual,
curvados perante a tua face e humilde como requeres de nós. As criancinhas que estão conosco, Senhor, e as que não vieram até aqui, e os irmãos que ficaram em seus lares, estejam também comungando com a tua vontade. Em nome de Cristo, ouça-nos, pedimos agradecido, e mais uma vez pela vida do teu servo pregador, mensageiro desta manhã. Sustenta com a sua família e dá-lhe mensagem cada dia mais firmes, constante, em que glorifique o teu nome e exalte o teu nome e faça crescer o teu povo em espírito e em verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Assim estamos encerrando nosso culto. O pessoal que trouxe doação para a cantina de logo mais, entregar a Denise está ali, né? Pode falar? Sim, vamos encerrar então nosso culto, transmissão. Deus abençoe sua vida, que Deus possa estar sendo com você em toda essa semana. Seja abençoado por Deus.